Setúbal. Enquanto eu entrevistava, a minha gata ficou pulando. Boa tarde, eu sou Carla Gimenez, diretora aqui do El País no Brasil. Estamos recebendo aqui o Dr. Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. Estou aqui com a minha colega Marina Rossi, que acompanhou muito de perto todos os processos, tanto de Lava Jato, como a prisão, a detenção do ex-presidente e depois a Vaza Jato. Então, a gente está começando aqui, vamos falar um pouquinho aí dos processos do ex-presidente, de um momento em que a Lava Jato está no alvo aí, de novo, ganhando manchetes, mas agora por outras razões. Eu queria começar, doutor Cristiano, nós entrevistamos o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro há algumas semanas, e ele disse que ele comparou o PT, o negacionismo, segundo ele, do PT em relação aos crimes da Petrobras ao negacionismo de Bolsonaro para a pandemia, né? Então ele disse que o PT negava a existência de crimes na Petrobras, como o Bolsonaro negava a existência de uma pandemia. O PT negava os crimes que aconteceram na Petrobras? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pelo El País. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de poder conversar com vocês, conversar com todos. Eu não tenho, na verdade, atuação política, não tenho filiação ao PT. Então, eu não poderia responder aqui nenhuma pergunta que diga respeito ao PT. Agora, da parte do ex-presidente Lula, do qual eu sou advogado, né, há bastante tempo, nós já provamos que todas as acusações que foram feitas pela Lava Jato contra ele são absolutamente improcedentes. Então, para além de termos demonstrado que ele não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente, nós fizemos provas efetivas de que todas as acusações da Lava Jato são improcedentes. Ele é inocente em relação a essas acusações. E vejam, nós tivemos êxito na defesa apresentada em todos os lugares, menos na Lava Jato de Curitiba. Até o momento, o presidente Lula foi absolvido definitivamente em processos que tramitam em Brasília, e sequer o Ministério Público recorreu após nós termos conseguido a absolvição do presidente Lula. Seja naquele processo originado da delação do ex-senador Delcídio do Amaral, que nós dizíamos que era mentirosa desde o início, seja naquela ação penal que ficou conhecida como quadrilhão do PT. O presidente Lula foi absolvido. Essa, na verdade, era a acusação que embasava todo o contexto que a Lava Jato tentou produzir em relação ao presidente Lula, e também lá o Ministério Público não recorreu da absolvição. Em São Paulo, também o presidente Lula foi sumariamente absolvido de uma outra acusação que lhe foi dirigida. Então, nós sempre dissemos que a Lava Jato de Curitiba tinha uma condenação pré-estabelecida, pré-definida, com o objetivo de interferir na vida política do presidente Lula, interferir na sua reputação, no seu legado. E tudo o que nós dissemos acabou acontecendo. Não só quanto à condenação, ao impedimento injusto para que ele pudesse participar das eleições de 2018, mas também em relação aos vícios da Lava Jato, que agora estão aí no olho do furacão. Um deles é o processo de suspeição aí do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que inclusive deve ser retomado nesse segundo semestre, segundo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, né? Diz ele que pretende retomar até setembro, né?
Desde que a defesa do ex-presidente Lula entrou com esse habeas corpus, que foi no final de 2018, né, muita coisa aconteceu, incluindo aí Moro entrando no governo, saindo do governo, incluindo a Vaza Jato. Então, queria saber o que foi anexado a esse processo, o que mudou de lá para cá e quais são as expectativas dessa retomada do julgamento. Nós, desde o primeiro momento, alegamos que o então juiz Sérgio Moro não tinha a necessária imparcialidade para julgar o presidente Lula, que ele era, na verdade, um inimigo, um adversário que estava praticando lawfare contra o presidente Lula. E as nossas alegações foram tramitando nos tribunais até que, em 2018, chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos o protocolo de um habeas corpus em novembro de 2018, alegando a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Esse habeas corpus começou a ser julgado em dezembro de 2018. Em 2019, nós tivemos a apreciação de uma liminar referente a esse habeas corpus, no dia 25 de junho. Por 3 votos contra 2, naquele momento, foi negada a liminar, e hoje, como você bem colocou, Marina, esse habeas corpus está pendente de julgamento. O Supremo precisa, em algum momento, julgar o mérito desse habeas corpus. E por que ele é tão importante? Porque ele reúne uma série de atos que foram realizados pelo então juiz Sérgio Moro, que mostra que ele jamais deu ao presidente Lula direito a um julgamento justo. Então, lá nós temos, desde as interceptações telefônicas ilegais que ele realizou, inclusive em relação a nós, da defesa do presidente Lula. O então juiz Moro chegou ao cúmulo de autorizar a interceptação do nosso escritório para que ele e os procuradores da Lava Jato pudessem acompanhar em tempo real a estratégia de defesa. Isso é uma violência absoluta. Mas outros diversos atos foram realizados. É preciso lembrar que já naquela época, o então juiz Moro participava de reuniões políticas, fazia vídeos na internet com mensagens subliminares, até que acabou se materializando aquilo que nós também dizíamos, que ele iria entrar para a política. Ele já tinha uma atuação política enquanto juiz e que ele iria se tornar um político. E isso efetivamente ocorreu a partir da eleição do presidente Bolsonaro, quando o juiz Moro foi para o governo, ficou 16 meses ajudando o presidente Bolsonaro no seu governo e agora saiu, possivelmente, para trilhar, para pavimentar uma candidatura ou uma carreira política própria. Então, todos esses fatos, esse conjunto de fatos, está em discussão naquele habeas corpus. E tudo isso também foi reforçado posteriormente pela Vaza Jato, que mostrou que tudo aquilo que nós falávamos sobre uma aliança indevida entre juiz e procurador, sobre ataques à defesa, sobre ações ilegais da Lava Jato, tudo aquilo foi ainda mais explicitado pela chamada Vaza Jato, da qual o El País também participou das publicações. Agora, doutor Zanin, que o lavajatismo, né, o senhor já até fala em lavajatistas versus garantistas, né, o lavajatismo foi toda essa coisa, pegou um sentimento popular de vamos colocar o colarinho branco na cadeia e a percepção de que vamos colocar políticos corruptos na cadeia. O Brasil foi tomado, foi por esse sentimento, né? Então, claro, a gente pode falar de uma vara ali de Curitiba, mas que teve tribunais superiores que confirmaram, né, as sentenças, né? Então a gente Moro ou é o Moro ou é o sistema judiciário do Brasil que está ou que esteve, não sei em que ponto isso
se encontra hoje, precisa ser avaliado, reavaliado ou revisto? O que aconteceu? Por que a gente teve as confirmações nas demais instâncias? Eu acho que é importante sempre dizer que a Lava Jato, ela envolveu um intenso processo de lawfare, sobretudo em relação ao presidente Lula. Só fazer um parênteses, eu queria que você explicasse um pouquinho do que é lawfare, o que você chama, porque para quem está te ouvindo e não sabe, inclusive, que é um tema de um livro seu e da Valesca, né? Então, isso, também do professor Rafael Valim. Isso, perdão, esqueci de citar o Rafael. Então, eu gostaria que você explicasse antes, para a gente compreender o todo nessa resposta que você vai dar a essa minha pergunta um pouco ampla. Claro. O lawfare nós definimos como sendo o uso estratégico do direito para fins ilegítimos. É uma guerra jurídica que opera num cenário paralelo ou parecido com a guerra convencional. Então, no lawfare, que tem táticas e técnicas próprias, existe, primeiro, a escolha da jurisdição, tal como na guerra real convencional você tem o campo de batalha, no lawfare você tem a escolha da jurisdição mais favorável. Segundo, o armamento, que é a escolha da lei a ser aplicada para se extrair a violência contra o inimigo ou adversário. E o terceiro, a terceira dimensão são as externalidades. É a campanha envolvida ou realizada para viabilizar esse uso abusivo do direito, esse uso estratégico. Então, quem pratica lawfare só consegue fazer o uso estratégico, o uso abusivo do direito, porque, simultaneamente, existe uma campanha que usa até mesmo de guerra psicológica para tentar criar um ambiente artificial de culpa, para tentar viabilizar efetivamente ou permitir que haja abusos praticados a partir do uso estratégico da lei. Então, esse, basicamente, é o conceito de lawfare, é aquilo que nós desenvolvemos também no livro que foi recentemente publicado. Então, nós mostramos que isso estava acontecendo. Ao mesmo tempo que a Lava Jato fazia um uso abusivo, estratégico do direito contra aqueles que haviam se tornado alvos, né, da operação, sobretudo o ex-presidente Lula, também havia uma campanha para legitimar essa situação ou essa atuação. Então, muitas pessoas foram induzidas a acreditar que a Lava Jato estava fazendo um bom trabalho por essa campanha que ocorreu paralelamente à Lava Jato. Então, me parece que o fato das decisões do ex-juiz Sérgio Moro terem sido confirmadas por alguns tribunais, em nada altera os vícios que foram praticados, os abusos que ele cometeu. Porque é sempre preciso lembrar que a base dos processos contra o ex-presidente Lula foi criada por ele, Moro, que capitaneou as ações da acusação, que dizia lá ao procurador Dallagnol e aos outros procuradores o que deveria ser feito, como deveria ser feito, que orientava a atacar a defesa. E é sempre preciso lembrar, Carla, Mariana, que a imprensa acabou revelando que o Moro, inclusive, selecionava o material que seria levado ao processo. Nós tivemos reportagens mostrando que até naquele episódio em que o ex-presidente Lula foi nomeado ministro da então presidente Dilma, o Moro subtraiu, retirou diversas conversas telefônicas que o presidente Lula havia realizado naquela data, justamente porque aquelas conversas retiradas, elas evidenciavam que o presidente Lula não estava indo para o ministério buscando um foro privilegiado, ele estava indo a partir de uma atuação
política que visava viabilizar, naquele momento, o governo. Então, tudo aquilo que chegou aos tribunais já chegou de uma forma torta, chegou a partir dessa atuação do então juiz Moro, que liderava a acusação, que tirava do processo aquilo que lhe interessava e que agia com a ajuda informal dos Estados Unidos, inclusive do Departamento de Justiça norte-americano. Eu gostaria de ter a oportunidade aqui, Carla, Marina, de poder fazer um esclarecimento. Eu vi recentemente que o juiz Moro, mais uma vez, tentou colocar essa ajuda dos Estados Unidos como uma teoria da conspiração, tal como ele fazia lá nos processos da Lava Jato. Em 2016, 2017, nós já tínhamos essa desconfiança sobre essa cooperação informal. E, na época, o juiz Moro indeferia todas as perguntas que diziam respeito ao assunto e dizia que isso era uma teoria da conspiração. Até que, na data em que foi proferida a sentença condenatória do triplex, nós conseguimos um vídeo que foi levado aos processos, em que um procurador norte-americano dizia que havia cooperado informalmente para construir o caso contra o ex-presidente Lula e que estava muito feliz naquela data pelo êxito dessa cooperação informal. Só que o Brasil tem um tratado com os Estados Unidos e qualquer assunto de cooperação em matéria penal deve seguir uma tramitação que está prevista nesse tratado. E nós fizemos a prova de que essa tramitação não aconteceu. Ao contrário, tudo que a Lava Jato fazia tinha por base uma cooperação informal, não só com os Estados Unidos, mas também com outros países. Então, esse é o cenário mais amplo de toda uma história que, eu insisto, chegou já bastante torta nos tribunais, não permitindo uma análise real, efetiva, dos casos à luz daquilo que efetivamente havia acontecido, mas sim a partir de uma narrativa que havia sido cuidadosamente realizada pelo Moro e por outras autoridades. Agora, esses acordos internacionais, eles falavam dos acordos internacionais que a Lava Jato vinha fazendo com vários países de uma maneira ilustrativa, ou seja, mostrando que, olha, nós estamos preocupados em levantar o alcance da corrupção ou da Lava Jato em outros países. O que você está dizendo é que esses acordos não seguem o que o Brasil tinha estabelecido em tratados firmados com esses países, porque o Brasil tem, com diversos países, tratados firmados com o objetivo de disciplinar como se dará a cooperação internacional em matéria penal. Então, existe ali, por exemplo, a indicação de uma autoridade central que vai coordenar e receber todas as informações. Existe a necessidade dessa cooperação estar por escrito. Por quê? Porque tudo precisa ser, eventualmente, revisado. E hoje, essa cooperação informal que foi admitida pelo procurador norte-americano, como ela vai ser revisada? Se ela ocorreu fora dos autos, se ela ocorreu fora do que dispõe o tratado entre Brasil e Estados Unidos. Então, a gente não pode jamais confiar na virtude das pessoas. Tudo tem um regramento específico. Então, por mais que se diga que haja boas intenções, objetivos a serem alcançados, nada disso pode ser aceito, sobretudo em matéria criminal, se não seguir o devido processo legal, se não seguir as regras que estão pré-estabelecidas, ou no ordenamento jurídico interno, ou nos tratados internacionais. Tudo aquilo que ocorre fora dessas regras é ilegal e não pode ser aceito. Então, doutor, até pelo que você está falando, eu queria reforçar a pergunta da Carla, que para mim ainda não ficou muito claro. Juntando isso que você me diz, que você está dizendo agora,
também juntando aí, a Vaza Jato fez 1 ano, né, no começo de junho. Pouca coisa, ou queria até ouvir de você o que mudou, né, de lá para cá, mas é isso, é um sistema sob suspeição ou é o Moro sob suspeição? E só acrescentando, o que isso pode significar ela é em relação para os ao Moro. demais? Desculpa, cara. Não, eu só ia perguntar, só complementando qualquer definição desse processo de suspeição, o que pode acontecer com os demais processos do ex-presidente? Bom, a suspeição foi arguída em relação ao Moro, porque, ao nosso ver, ele construiu uma base ilegítima desses processos, seja ao orientar a acusação, seja ao colocar e retirar elementos do processo, seja ao dirigir da forma que ele dirigiu esses processos, como nós mostramos ao longo do tempo e como foi reforçado depois pela Vaza Jato. Então, a suspeição é dele. Aquilo que chegou aos tribunais superiores, ao Tribunal de Apelação, aos tribunais superiores, é produto de uma atuação que não foi dentro da lei, não foi dentro do devido processo legal, por parte do então juiz Moro. Então, por isso que nós buscamos que a Suprema Corte, com base em todos os elementos que nós apresentamos e que foram reforçados pela Vaza Jato, para que reconheça a suspeição do então juiz Moro e para que, como consequência disso, anule todos os processos que ele tenha conduzido, não só o chamado processo do triplex, mas também os outros processos da Lava Jato de Curitiba que foram instruídos pelo então juiz Moro, porque ele jamais fez a instrução daqueles processos objetivando apurar a chamada verdade real, mas sim com o objetivo claro de impor condenações ao então presidente Lula. Existe um movimento entre advogados questionando, inclusive, qualquer intenção do ex-ministro, por exemplo, de adquirir a carteirinha da OAB. Não sei se isso é possível. A gente estava falando antes de entrar no ar que existe um grupo, né, o Prerrogativas, que tem batido muito na tecla de um revisionismo da Lava Jato. De que maneira isso pode mudar? Ou seja, o ex-presidente já esteve preso, isso não vai voltar atrás. Mas o que pode acontecer? É possível? Será que o Brasil está pronto para isso? Assim como houve todas as condições favoráveis ao que você nomeia o lawfare, e, enfim, existe todo um debate, né? Ou seja, o próprio Gilmar Mendes diz que o lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo, por desrespeitos a regras democráticas, enfim, que teria culminado com um governo autoritário que ultrapassa limites democráticos. Você acha que a gente tem um ambiente maduro no Brasil hoje para debater uma revisão do que foi a Lava Jato? Eu acho que esse debate, essa discussão, ela é necessária, até porque tudo aquilo que aconteceu, de certa forma, isso maculou até a credibilidade do sistema de justiça. Nós tivemos, recentemente, juristas renomados internacionais que fizeram declarações dizendo que estavam perplexos com aquilo que havia acontecido aqui no Brasil, particularmente em relação ao ex-presidente Lula. Então, nada disso é bom para o nosso país. Há necessidade sempre de seguir o Estado democrático de direito. As autoridades não podem se sentir donas do poder do Estado. E o que aconteceu efetivamente foi a cooptação do poder do Estado por algumas pessoas que se achavam virtuosas e que poderiam produzir resultados políticos. Nós, efetivamente, estamos hoje nesse cenário
mas não podemos esquecer que ele foi criado pela Lava Jato. Como eu disse aqui, o processo de lawfare, ele não envolve apenas o uso estratégico, o uso abusivo do direito. Ele envolve também até mesmo operações psicológicas para convencer as pessoas de algo que não existe, para gerar um ambiente e comportamentos pré-estabelecidos. Então, tudo isso ajudou a construir um ambiente muito ruim no país, levou, na verdade, ao impedimento indevido do ex-presidente Lula para concorrer nas eleições de 2018, quando ele era o primeiro colocado nas eleições presidenciais, e contrariando uma liminar que nós obtivemos no Comitê de Direitos Humanos da ONU, e tivemos a eleição do presidente Bolsonaro, do qual o Moro foi aliado de primeira ordem desde o início, desde a sua eleição, há quem diga até que antes das eleições, mas ele foi aliado fiel por 16 meses, serviu ao governo, que hoje sofre inúmeras críticas. Ao elevamento do autoritarismo no país, seja pela falta de uma política efetiva de saúde, que hoje leva, agrava o cenário da pandemia, seja em relação a diversos outros aspectos. Então, nós não podemos, ao meu ver, fazer um corte, olhar o governo, olhar o Brasil apenas na fotografia que nós estamos vendo hoje. É preciso olhar e ver por que nós chegamos até aqui. E certamente não é possível retirar desta fotografia maior o então juiz Sérgio Moro. A gente está com uma pergunta aqui de uma leitora, que é a Fabiana Saboia, que escreveu via Facebook, e ela pede: doutor Cristiano, o senhor poderia falar a respeito dos próximos passos em relação à defesa do presidente Lula? Ela não se refere a nenhum processo específico, mas eu acho que seria interessante dizer, resumidamente, aí, como é que estão os processos em relação ao ex-presidente Lula. Quantos e este ano se tem algum em pauta? Sim. Certo. Eu só vou me permitir fazer um registro em relação, você falou do grupo Prerrogativas, eu tenho ali muitos amigos, advogados, juristas que eu admiro, e eles efetivamente estão fazendo um questionamento que envolve até mesmo a eventual inscrição do então juiz Moro. Eu acho que esse é um debate que pode ser feito. A lei prevê diversos requisitos para alguém se inscrever na OAB ou para que tenha uma carreira como advogado. Então, esse debate ele é possível. O meu foco, o foco das pessoas que integram a equipe que atua na defesa do presidente Lula é para que os questionamentos que são há muito tempo apresentados, que sejam enfrentados pelos tribunais, em especial a questão da suspeição do ex-juiz Moro, que tramita no Supremo, porque é um julgamento muito importante. A dúvida, não só aqui no Brasil, mas também na comunidade jurídica estrangeira, sobre a legalidade ou não daquilo que aconteceu na Lava Jato, particularmente em relação ao ex-presidente Lula, sobre o comportamento, a conduta do então juiz Moro. Então, a Suprema Corte, ela precisa, ao meu ver, dar uma resposta. Nós levamos todos os elementos para mostrar que o ex-juiz Moro não tinha a necessária isenção, imparcialidade para julgar o presidente Lula. Então, agora, essa análise terá que ser feita por cada um dos ministros que integram a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, como eu disse, há outros processos que foram promovidos contra o ex-presidente Lula, nessa onda que acabou tomando conta de vários membros do Ministério Público. Eu atribuo, inclusive, em decorrência desse lawfare que foi praticado pela Lava Jato de Curitiba, que estão aí em tramitação e aguardam um desfecho.
Eu já disse no início que nós já obtivemos 2 decisões absolvendo o ex-presidente Lula, que são decisões definitivas, lá em Brasília. Tivemos também uma absolvição sumária em São Paulo, e esperamos que esse cenário se repita nas demais acusações que foram feitas contra ele. As condenações, elas foram impostas em Curitiba, tal como nós sempre sempre antecipamos, sempre previmos, porque lá não havia, efetivamente, um julgamento imparcial. Então, veio primeiro a condenação do chamado caso do triplex, que hoje está em discussão no STJ e também chegará ao Supremo. Depois, houve a sentença condenatória no chamado caso do sítio de Atibaia, que nós mostramos que a própria sentença que foi proferida naquele processo, ela foi proferida por aproveitamento de uma sentença do então juiz Moro, e há um terceiro caso que aguarda julgamento lá na primeira instância de Curitiba. Mas o que é importante dizer, Carla, Marina, sempre nós levamos aos processos prova de inocência, e elas foram desprezadas. Por exemplo, na questão do triplex, nós mostramos que, juridicamente, esse apartamento estava vinculado à Caixa Econômica Federal. Já havia sido, todos os direitos econômicos desse apartamento já haviam sido cedidos pela OAS à Caixa Econômica Federal. Era impossível, então, que houvesse a transferência desse apartamento para quem quer que seja, sem que fosse feito o pagamento de 100% do valor à Caixa. Nós mostramos, também no caso do sítio, por exemplo, por meio de um laudo pericial que foi cuidadosamente preparado pelo perito Cláudio Wagner, que todo o valor que a Lava Jato dizia que teria sido destinado pela Odebrecht para a reforma daquele sítio de Atibaia, foi, na verdade, sacado em favor de um executivo da própria Odebrecht. Então, são exemplos de diversas provas de inocência que nós fizemos que foram simplesmente desconsideradas e que nós esperamos que nos julgamentos que irão ocorrer em relação a esses casos sejam efetivamente consideradas. Olha como um dado importante. Nesse caso do triplex, eu insisto, porque são tantos dados, o Moro condenou o presidente Lula em relação a esse caso com base em atos indeterminados, né, e sem mostrar, efetivamente, qualquer vínculo com a Petrobras. Ao contrário, ele próprio reconheceu que não havia vínculos com a Petrobras. De outro lado, a mesma acusação feita nesse assunto do triplex foi rejeitada pela Justiça Criminal de São Paulo em relação a outros coacusados. Depois, nós tivemos também, na Justiça Civil de São Paulo, o reconhecimento de que a dona Marisa havia comprado uma cota da Bancopp, havia feito pagamentos baseados nessa cota, e que, como ela não utilizou o crédito para comprar qualquer outro imóvel da Bancopp ou da OAS, que ela tem direito à restituição desse crédito em relação à OAS e à Bancopp. Então, vejam, não só aquilo que nós levamos ao processo foi desconsiderado, as provas de inocência foram desconsideradas, como existe uma incompatibilidade entre a condenação imposta ao presidente Lula pelo Moro com relação a outros pronunciamentos do Poder Judiciário. Agora, parte, por exemplo, desse processo do sítio mesmo, vem de delações do Marcelo Odebrecht, por exemplo, ou seja, de delações de outros executivos. Todos estavam mentindo? Sim, a resposta objetiva é sim. Por quê? Esse processo de delação da Odebrecht, nós sempre impugnamos. Nós mostramos que 77 executivos da empresa foram fazer um acordo a partir da coordenação da própria empresa
de uma versão que havia sido acordada, firmada com a Lava Jato de Curitiba. Tanto é que nós sempre questionávamos o requisito ali da voluntariedade de cada delação. E hoje nós temos a prova feita pela própria Odebrecht de que cada executivo que aceitou aderir, aceitou a fazer aquela delação, foi pago, foi recompensado pela própria empresa. Existe uma planilha da própria empresa mostrando que aqueles executivos que aceitaram a fazer delação, que aderiram à narrativa que foi construída pela empresa junto com a Lava Jato, estava sendo pago, remunerado para aquela finalidade. Aí você pode me perguntar, Carla, mas teve algum delator da Odebrecht que fez delação e que não foi pago? Sim, existe. Se você pegar o exemplo da Maria Lúcia Tavares, ela é uma delatora também, só que não foi paga. Por quê? Porque não estava dentro da narrativa que havia sido construída pela Odebrecht junto com a Lava Jato de Curitiba. É sempre perigoso você acusar alguém com base em delação premiada, porque o delator é aquele que cometeu o crime e que tem interesse em se ver beneficiado pela redução de pena ou pela modificação do regime de cumprimento da pena. Então, quando ele está acusando alguém, ele está agindo em causa própria, ele está buscando um benefício para si mesmo. Então, é preciso sempre ter muita cautela em relação a delatores. E quando se prova que o delator recebeu para contar uma narrativa, isso fica ainda pior. Também é importante lembrar que essa experiência dos delatores gerou até uma modificação na legislação brasileira. Então, hoje é texto expresso de lei que ninguém pode ser acusado ou condenado com base na palavra de delatores, justamente porque não existe nenhuma isenção, não se trata de pessoas que estão prestando depoimentos sem qualquer interesse. Ao contrário, são pessoas interessadas. Nós fizemos essa prova e ela é absolutamente incontestável. Mas o presidente Lula foi condenado, tanto no caso do chamado triplex, como com base, no caso do sítio de Atibaia, com base na palavra de delatores, contra todas as provas de inocência que nós havíamos apresentado. A gente está com uma outra pergunta aqui, eu acho que as pessoas estão querendo mesmo saber o que vai acontecer, porque o Robson Lopes, também pelo Facebook, ele pergunta se o STF declarar a suspeição do Moro, atingirá os 3 processos em Curitiba? E se sim, esses processos continuam em Curitiba ou irão para a fase inicial na jurisdição de onde os alegados crimes foram cometidos? Seria bom falar quais são esses processos, detalhar. Era o que eu ia pedir. Pois não. Em Curitiba, tramitaram 3 processos contra o presidente Lula. Um, que o acusava de ter recebido um triplex no Guarujá, outro que o acusava de ter recebido reformas em um sítio em Atibaia, e um terceiro que o acusava de ter recebido, aceitado um suposto imóvel para ser sede do Instituto Lula. Então, esses foram os 3 processos que são originários da Justiça Federal de Curitiba. No processo de suspeição, que está no Supremo, ele está diretamente relacionado ao primeiro caso, ao caso do chamado triplex. Mas há um pedido expresso, feito por nós, da defesa, para que, na hipótese do Supremo reconhecer a suspeição em relação a esse primeiro caso, do chamado triplex, para que estenda aos outros 2 casos originários de Curitiba, porque nos 3 processos houve a atuação decisiva do então juiz Sérgio Moro. Nos 3 processos, foi o então juiz Sérgio Moro que ouviu todas as testemunhas, que negou as provas de defesa que nós pedíamos e que agia de modo a colocar, retirar
elementos dos processos, sempre objetivando um resultado desfavorável para o ex-presidente Lula. Então, ao nosso ver, um eventual reconhecimento da suspeição deveria levar automaticamente ao reconhecimento da nulidade dos 3 processos que são originários de Curitiba, para que eles voltem ao início e um juiz imparcial possa analisar todas as defesas, as teses defensivas que nós apresentamos, inclusive a falta de jurisdição de Curitiba para apreciar esses casos. Se me permitem abrir um parênteses, os processos, esses 3 processos, só foram abertos em Curitiba porque a Lava Jato dizia que havia alguma relação com os supostos ilícitos praticados no âmbito da Petrobras. E nós sempre dissemos que não havia, nós provamos que não havia. E o próprio juiz Moro, ao analisar um dos nossos recursos, afirmou textualmente que não identificou qualquer valor proveniente de contratos da Petrobras que tenham sido destinados ao ex-presidente Lula. Ora, essa afirmação por si só é suficiente para mostrar que jamais os processos poderiam ter tramitado em Curitiba, que o então juiz Moro jamais teve, de acordo com a lei, jurisdição para julgar esses processos, e que eles só foram colocados em Curitiba porque havia a ideia de uma condenação pré-estabelecida, e foi feita uma aposta para que eles continuassem lá. E isso é que resultou, como já foi colocado no início pela Carla, até mesmo numa prisão absolutamente injusta do ex-presidente Lula, que ficou 580 dias preso, de forma contrária ao que diz a Constituição Federal, e que foi também retirado das eleições, inclusive contrariando uma liminar que nós obtivemos no Comitê de Direitos Humanos da ONU, uma liminar que era de cumprimento obrigatório, era vinculante ao nosso país. Sobre ficar... Desculpa, Carla, pode ir. Não, eu só queria fazer um parênteses para puxar com um assunto que está pertinente neste momento em relação à Lava Jato. A gente está vendo uma guerra, outra, ou uma batalha bastante intensa ali entre a Procuradoria-Geral da República neste momento com a Lava Jato. A gente teve o pedido de demissão de procuradores ali da Lava Jato, e chama atenção o que a procuradora, enfim, a auxiliar do Aras, solicitava uma certa grampos de ligações que aconteceriam desde 2016. Eu sei que, em tese, passa de maneira tangencial pela sua área de atuação, mas como é que você está vendo isso? Cara, eu não conheço detalhes dessa situação atual, que envolve esse embate do atual Procurador-Geral da República com os procuradores de Curitiba. Agora, de longa data, nós discutimos a questão jurídica de que os procuradores de Curitiba não podem ser proprietários de dados que pertencem ao Estado brasileiro. Mas é isso que eles querem, é isso que eles sustentam, na verdade. Quando eles dizem que não irão compartilhar com qualquer outra autoridade a base de dados da Lava Jato, eles estão, na verdade, se intitulando proprietários de dados do Estado, o que é absolutamente inusitado e não tem nenhum amparo jurídico. É sempre preciso lembrar que nós tivemos, ao longo do tempo, vários embates, várias discussões, justamente porque negavam acesso a essa base de dados, até mesmo a nós, advogados de defesa. Então, nós olhávamos a acusação que selecionava trechos de um banco de dados da Lava Jato de Curitiba e não permitia à defesa que pudesse ter acesso à íntegra dessa base de dados para poder fazer o contraponto, a defesa necessária. Então, é como se eu, advogado de defesa, tivesse que confiar na seleção
feita pelos acusadores, feita pela Lava Jato. Nós chegamos, olha, só para você ter uma ideia, nós questionamos em todas as instâncias a necessidade de ter acesso aos autos em que estão depositados o acordo e anexos da leniência feita pela Odebrecht. Por quê? Porque esse material ele é usado pela Lava Jato de Curitiba para acusar pessoas. Então, se ele é usado para acusar pessoas, a defesa tem que ter acesso. Só que, até hoje, nós não tivemos êxito em acessar esse material. Então, é apenas um exemplo de como a Lava Jato, na verdade, se apropriou, se diz proprietária de um banco de dados que, na verdade, deveria ser acessado não apenas por outras autoridades, mas também pela defesa de pessoas que estão sendo acusadas. Mas esse acesso ou tem sido impedido na sua plenitude, ou, pelo menos, em grande parte, tem se impedido o acesso dos advogados e demais pessoas que, mesmo mostrando interesse jurídico nesse acesso. Rossi. Não, eu ia perguntar, você tinha falado sobre o tempo que o ex-presidente Lula ficou preso, né, injustamente, segundo as suas palavras. Existe a perspectiva, a expectativa da defesa entrar com alguma ação contra o Estado em relação a isso? Nós primeiro temos que aguardar o desfecho de todos esses processos. Agora, como eu já disse, o foco na condição de advogados do ex-presidente Lula é para que as instâncias superiores se debrucem em relação a tudo que nós levamos aos processos, aos recursos, aos fatos novos que foram veiculados, incluindo, mas não se limitando a Vaza Jato, para que o presidente Lula tenha direito a um julgamento justo, imparcial e independente. A questão de eventual indenização precisa ser discutida, amadurecida, mas não é o foco do momento. Não que essa prisão possa ser normalizada. Eu acho que isso jamais, porque o presidente Lula ficou 580 dias preso, sendo que essa prisão, que foi realizada com base numa interpretação de que era possível a execução antecipada da pena, é absolutamente contrária à nossa Constituição, como declarou no final do ano passado o Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma questão que possa ser normalizada jamais, porque ela reflete um momento de elevado autoritarismo no nosso país, desrespeito ao Estado de Direito, mas, por outro lado, nesse momento, o nosso foco é efetivamente buscar um julgamento justo e imparcial para o presidente Lula, que passa pelo reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e pela análise de todos os elementos de inocência que nós levamos aos processos e que foram desprezados pelas instâncias inferiores. Mas, nesse caso, vamos supor que haja essa leitura em relação ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Vamos supor que a segunda turma do Supremo acate um pedido de suspeição. O que acontece com a Lava Jato? O que acontece com os delatores? É preciso ouvi-los tudo de novo? Ou seja, falava-se de uma inércia para essa narrativa, ou seja, existe essa linha de questionamento em relação à Lava Jato, mas o que aconteceria? O que aconteceria com os delatores que já estão nas suas casas, com tornozeleira ou não, enfim, depois de tudo isso que aconteceu? Já existe um fato, né? A consequência, um eventual reconhecimento da suspeição do então juiz Moro se daria nos processos especificamente do ex-presidente Lula, se for acolhida a nossa tese. E a consequência disso seria, segundo o nosso pedido, e segundo o que diz a lei, a declaração da nulidade
dos processos contra o ex-presidente Lula. Então, não é que outros processos seriam afetados, é uma discussão que envolve processos específicos do ex-presidente Lula. Então, se a tese for acolhida pelo Supremo, e nós temos essa expectativa com base na força jurídica dos nossos fundamentos. Se essa tese for acolhida, então haveria a nulidade dos julgamentos, dos processos contra o ex-presidente Lula. E aí, a primeira instância, um juiz imparcial e independente teria que fazer análise lá do início do processo em relação às teses defensivas. Dentre elas, a chamada incompetência da Justiça Federal de Curitiba para analisar qualquer acusação. Então, eu não vejo esse reflexo imediato em relação a delatores que estejam em casa, dentre outros. O que eu vejo, se acolhida em tese, eu estou sempre falando hipoteticamente, se acolhida essa tese pelo Supremo, teria como consequência a nulidade dos processos de Curitiba contra o ex-presidente Lula. Rossi, antes que eu te corte. Não, pode ir. Não, então tá, eu vou aproveitar e perguntar, porque a gente tem ainda 9 minutinhos aqui. Eu queria perguntar o seguinte, uma das questões, como é que ficou? Em 2016 houve um episódio em que o escritório dos advogados foram grampeados. Eu queria saber em que ponto ficou este assunto, porque foi algo que chocou, enfim, a comunidade jurídica, porque no Brasil ou no mundo não se constrange o defensor de quem está sendo acusado. Eu queria saber que você trouxesse um pouco do que aconteceu ali e em que pé está esse assunto. Ele está também parado, ou seja, tudo que for de revisionismo, de qualquer maneira, está congelado. Exato. Você colocou muito bem, Carla, que esse é um episódio que chocou não apenas a nós, né, advogados da defesa do presidente Lula, mas chocou, de uma forma geral, a comunidade jurídica brasileira e internacional, porque foi um ato de extrema violência jurídica e que atenta contra uma conquista civilizatória. Você ter direito à defesa, você ter direito a uma comunicação entre cliente e advogado protegida pelo sigilo, isso não só está na lei brasileira, está na Constituição, mas ela decorre de uma conquista de muitos e muitos anos. E isso foi também afrontado pela Lava Jato. Veja que os procuradores de Curitiba pediram ao então juiz Moro, que aceitou, que fizesse a interceptação do principal ramal do nosso escritório, dizendo que esse ramal pertenceria a uma empresa de palestras do ex-presidente Lula. Então, foi usado de um fundamento falso para cometer uma grande ilegalidade, uma grande violência jurídica. Quando então, o juiz Moro foi confrontado com esses fatos, até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, na época pelo ministro Teori Zavascki, ele alegou, num primeiro momento, que não sabia que se tratava de um escritório de advocacia. No entanto, nós fizemos a prova de que ele havia recebido 2 ofícios da empresa de telefonia, alertando-o de que aquele ramal era de um escritório de advocacia. Depois, o então juiz Moro disse ao ministro Teori que não havia sequer se dado conta, e muito menos ouvido aquelas conversas. Só que nós também fizemos a prova de que aquelas conversas eram ouvidas em tempo real por membros da Polícia Federal e eram levadas à Secretaria da 13ª Vara de Curitiba para que fossem analisadas em tempo real pela Lava Jato. Existem planilhas, inclusive, com resumo das conversas que eu mantinha com outros advogados e até conversas que eu mantinha com o então presidente Lula.
Então, tudo isso é uma grande violência jurídica que foi cometida com base em narrativas, afirmações falsas, e que até hoje não tiveram uma consequência jurídica. Esse também é um dos fundamentos do habeas corpus, da suspeição do então juiz Sérgio Moro, porque nenhum juiz imparcial pode cometer esta violência jurídica, que é a de fazer o monitoramento da defesa, dos advogados de defesa, para ouvir e se antecipar às estratégias defensivas. Mas isso também foi cometido pelo então juiz Sérgio Moro, sem nenhuma consequência até o momento. Mas nós esperamos que essas consequências venham, não só no reconhecimento da suspeição, como também em outras frentes que, na época, foram abertas para que houvesse uma resposta do Estado a essa ilegalidade, mas que ainda aguardam uma análise. Na época da Vaza Jato, você tinha dito que pretendia anexar parte não sei, de conversas ou do material que foi revelado nesse pedido de habeas corpus que está no Supremo hoje, né, de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Queria saber se isso foi feito e se, além disso, de lá para cá, algum outro material foi anexado ao processo, porque muita coisa mudou, né? Esse episódio, né, da interceptação dos advogados de defesa, ele integra o habeas corpus da suspeição. Então, esses elementos, todos que eu citei há pouco, eles estão nos autos e é um dos elementos que embasam a suspeição do então juiz Moro. Eu acho que é sempre importante lembrar que essa situação também ela não foi, digamos assim, inédita na vida do então juiz Sérgio Moro. O próprio Supremo Tribunal Federal, em 2013, na época, analisando um recurso de uma operação que também se realizou lá na 13ª Vara de Curitiba, que era o Banestado, ao analisar um recurso do Banestado, a segunda turma teve a oportunidade de verificar que o ex-juiz Moro, naquela época, havia interceptado os movimentos migratórios, ou seja, os deslocamentos de um advogado de defesa. E naquele momento, é possível verificar nos registros, o então ministro Celso de Mello fez afirmações muito contundentes sobre a reprobabilidade desse tipo de conduta. E ele reconheceu, o ministro Celso de Mello, decano, reconheceu, naquele caso, a suspeição do então juiz Moro, já porque ele estava afrontando o direito à defesa e estava monitorando os movimentos de um advogado de defesa. Então, infelizmente, é uma conduta que não é inédita, já foi enfrentada até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo o próprio juiz Sérgio Moro. Doutor Cristiano, a gente está já se aproximando do final. Eu vou fechar com uma pergunta de um espectador, que, aliás, a gente está bastante surpreso, porque a audiência está acima do que a gente estava achando. A gente achou que ia ficar mais numa conversa jurídica, mas as pessoas têm muito interesse. É uma das lives que mais está tendo audiência. E o Martins pergunta se a defesa do presidente Lula não acha preocupante a demora no julgamento do pedido de suspeição no STF, uma vez que, caso ocorra alguma mudança no colegiado com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello, o atual presidente vai nomear um substituto que poderá, em retribuição à nomeação, prejudicar o julgamento do recurso da defesa, não reconhecendo a pleiteada suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Existe esse risco nessa mudança? Se houver essa mudança, ou seja, setembro é a data marcada para a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Até lá, o presidente Bolsonaro tem que indicar alguém para o seu lugar.
Carla, como eu disse anteriormente, a nossa expectativa para que seja reconhecida a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ela decorre da força jurídica dos argumentos e das provas que nós apresentamos naquele habeas corpus. Então, são tantos fatos que, somados, revelam um quadro inquestionável de que o presidente Lula não teve direito a um julgamento justo, imparcial, independente. Então, é lógico que nós temos toda a expectativa de que o habeas corpus tenha o seu julgamento concluído o mais breve possível, até porque incidem, no caso, as chamadas, há uma prioridade regimental, até porque já é um julgamento iniciado, que envolve pessoa maior de 70 anos, dentre outras. Então, nós esperamos que o julgamento seja retomado num futuro próximo. Agora, entendo que independe da composição do Supremo, porque o que nós estamos a falar é a aplicação da Constituição, das leis e dos tratados internacionais que o Brasil assinou. Então, eu acho que, para além da composição da turma, existe um quadro ali bastante evidenciado de uma suspeição que, ao meu ver, pode e deve ser reconhecida pela Suprema Corte em qualquer composição. Eu espero que no futuro próximo, mas não acho que a composição é o elemento definitivo para o reconhecimento da suspeição. Como eu também já disse aqui, a suspeição do ex-juiz Moro, ela é tão consolidada que já foi afirmada por inúmeros juristas, membros da comunidade jurídica internacional, juristas renomados de todo o mundo. Então, não me parece que o elemento, o fator decisivo, seja um ou outro elemento da composição de uma turma julgadora, mas sim a análise efetiva de todos os elementos que nós apresentamos ao processo. O fato de o juiz que impediu a candidatura do presidente Lula ter se beneficiado depois de um cargo como ministro de governo do presidente eleito nessa circunstância, já seria por si só um fato bastante inusitado e que revela o interesse com que o magistrado agiu ao longo do processo. Mas esse é como eu disse, dos fatos que estão amparando essa suspeição. Existem muitos. Então, em síntese, espero que seja julgado o habeas corpus no futuro próximo, mas penso que o quadro que nós levamos ali aos autos independe da configuração da turma julgadora. Então, tá bom. Eu quero agradecer ao Dr. Cristiano Zanin, aqui, defensor do ex-presidente Lula. São 4h03, estamos a 1h03 aqui no ar. Volto a reiterar, foi um êxito aqui a sua aparição. Parece que tem muita gente interessada mesmo em acompanhar esses detalhes, porque o Brasil acompanhou isso, feito uma novela e parou, né? Então a gente ainda está naquelas cenas a seguir. Obrigada, doutor Zanin, obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Amanhã a gente vai estar aqui com a Nath Finanças e a gente vai anunciando os novos entrevistados à medida que a gente tiver as confirmações. A gente está esperando o ex-presidente Lula, hein, doutor Zanin? Terá todo o meu apoio para que venha. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos vocês, né, pela audiência, pela oportunidade, mais uma vez, de ter feito aqui uma explanação com aquilo que eu penso, com aquilo que eu tenho de elementos, não só ao longo dessa defesa do ex-presidente Lula, mas também com os 20 anos, né, de uma carreira que me permitem, hoje, poder ter posições bastante incisivas em relação a tudo aquilo que aconteceu. Tá certo. Obrigada, doutor Zanin. Obrigada. Só tem que